E aí, pessoal, tudo bem? Tudo certo com vocês? Bom, hoje então nós vamos lá na aula 16, ok? Apostila 3, página 592. Vamos falar hoje sobre as algas. Um grupo bem diverso, inclui vários tipos de forma de vida, a gente pode ver aqui na imagem, né? Algas vermelhas, algas pardas, diatomáceas, outro tipo de diatomáceas, unicelulares, pluri, enfim, né? Um grupo que tem uma problemática na classificação, eu já vou falar isso para vocês lá para frente, né, o X da questão. Então, vamos lá. Bom, pessoal, as algas, como eu disse, né, um grupo bem diversificado, marinho e dulcícola, né, então, algas do ambiente seria um ambiente aí fora da água. Né? Então, as algas, elas são eucariontes, pode ser unicelular ou pluricelular, como vocês estão vendo aqui, colonial ou não, né? Aqui um exemplo de algas unicelulares que formam colônias. Então, pluricelular, unicelular, formador de colônia ou não, né? Bem diverso. E as algas, pessoal, uma característica, né, é de não ter tecido organizado. Tanto é que vocês vão ver bastante esses nomes, rizoide ou é, rizoide e rizoide seria a raiz, né, um tecido. Então, é pluricelular, sem tecido organizado, assim como os fungos, como a gente falou. E todas autótrofas fotossintetizantes e produtoras aí de carboidrato com a base da luz do sol, energia, assim como as plantas. E o reino cromista. Então, né, muita gente às vezes pergunta, alga é o quê? O que é, professor, o que é alga? Alga é o quê? Alga é planta ou alga é água? Não, alga, exatamente isso, alga é alga. O nome alga é um dos nomes aí que, se você procurar no latim, alga é alga mesmo, enfim, não vai ter outro, né, um nome que não derivou muito. E as algas, pessoal, no material de vocês, ela está falando que é do reino protista, né? Então, durante muito tempo, as algas foram consideradas dentro do reino protista. Então, é muito comum você ver no material de vocês, ou às vezes em alguns exercícios até o vestibular, ele vai falar que a alga está dentro do reino protista, pode ter lá, tanto é que fala que no protista pode ser autótrofo ou heterótrofo, justamente o autótrofo é porque as algas são inclusas. Porém, né, recentemente, com novas tecnologias, aquelas análises de DNA, análises moleculares, as algas, na verdade, né, elas fazem parte. Essa imagem era mostrando sobre sobre os fungos, né, mostrando aqui que fungo e animal, eles são considerados grupos próximos, grupos irmãos, né, eles teriam um ancestral comum, né, então aí aqui nessa imagem, tudo que está nesse quadrado aqui laranja é considerado protozoários, e aqui vocês estão vendo, ó, cromista. Então as algas, pessoal, né, na verdade elas são um grupo bem diverso, como eu disse, né, desde formas unicelulares, pluricelulares, mas sem tecido organizado, que possui ancestral comum com planta, né, um ancestral assim meio distante, ela é um grupo próximo de planta. Tanto é que o único grupo, né, de toda essa diversidade que envolve as algas, somente as algas verdes que realmente são consideradas o grupo irmão das plantas, né, compartilham um ancestral comum próximo, que seria representado aqui por essa seta 1 e 2, nessa filogenia, que está tracejado justamente por, né, indicar isso, nessa posição aí, grupo planta e algas verdes. E o cromista, pessoal, estou falando de cromista porque, como isso é uma classificação, de certa forma, um pouco recente, acho que do final da década de 90, alguns materiais não trazem isso, né? Como vocês podem ver o material de vocês falando que é protozoário ainda. Mas se caso em algum vestibular vocês verem esse nome cromista, né? Porque eu já vi, já me falaram que o vestibular da Unesp chegou a cobrar, trazer o nome cromista. Saibam que o nome cromista é o reino das algas, né? Está se referindo no grupo das algas. Beleza.
E no geral, então, né, pessoal, como eu disse, as algas, seja ela unicelular, seja ela pluricelular, o que elas têm em comum é serem cloroplasto e clorofila A. Okay? Então, elas possuem clorofila A e cloroplasto, ok? Juntamente com as plantas. O cloroplasto, lembra, é a organela que tem a clorofila, a proteína responsável lá pela captação da luz solar e fotossíntese. E aqui, só para ilustrar, né, é interessante um grupo de alga, pessoal, esse grupo aqui, ó, dessa imagem aqui onde eu estou com o mouse, conhecido como espirogiro. E o nome desse grupo espirogiro vem justamente desse cloroplasto deles aqui sem espiral. Olha que interessante aqui a célula, né, mostrando uma imagem de microscópio, mostrando o cloroplasto em espiral que ele tem na célula, chamado gênero Spirogyra. Bom, as algas, pessoal, no geral, sobre biologia e ecologia, elas são extremamente importantes aí nos ambientes aquáticos, justamente pelo fato de serem fotossintetizantes, liberar oxigênio, e assim como as plantas terrestres, que são fotossintetizantes, atuam como produtores nas cadeias ecológicas. Né? Os produtores são aqueles organismos responsáveis pela produção da matéria orgânica. Né? Eles captam energia do sol, produzem a matéria orgânica, e aí vem um autótrofo, se alimenta desse heterótrofo, e assim a cadeia segue, como a gente já viu lá em ecologia, né, pessoal? Então são a base das cadeias aquáticas, aí, ok? As algas, alimentando o zooplâncton e assim sucessivamente, além da liberação do oxigênio, né, pessoal? Acho que vocês já ouviram falar que o real, né, se a gente for falar de pulmão do mundo, a gente tem que considerar que o pulmão do mundo são as algas, juntamente com as cianobactérias, né, os organismos fotossintetizantes aquáticos, justamente por causa que a gente tem muito mais água na Terra do que ambiente terrestre. Beleza, mas isso não tira também a importância, né, das florestas tropicais. Cerca de 70 a 75% do oxigênio atmosférico vem das algas, vem dessa biomassa marinha. Sobre reprodução, pessoal, nós podemos observar os dois tipos de reprodução, sexuada, né, envolvendo a troca ali de material genético, gametas e produção de um novo indivíduo, e assexuada. No caso da assexuada é pela produção de esporos mesmo, né? Que um exemplo do gênero Ulotrix, uma alga que produz os chamados zoósporos. Ela produz zoósporos por mitose. O zoósporo cai no ambiente e vai germinar um novo filamento, né? Uma alga filamentosa, como vocês estão vendo. Produção assexuada. Bom, as algas unicelulares, pessoal, elas fazem parte do fitoplâncton, né? O fitoplâncton, como eu comentei aqui atrás, né? O fitoplâncton, ele faz parte daqueles organismos unicelulares ou microscópicos do ambiente aquático responsáveis pela fotossíntese. E o zooplâncton, só para ilustrar para vocês, o zooplâncton é os organismos microscópicos da coluna d'água ali, da corrente, mas que não fazem fotossíntese. E a gente tem uma série de animais microscópicos, não necessariamente unicelulares, tá? Como os copépodas. São crustáceos, chamados os microcrustáceos, crustáceos pluricelulares, mas da ordem dos nanômetros, milímetros, bem pequenos mesmo. E, além da oxigenação, pessoal, a gente tem que, assim como plantas para fotossíntese absorvem gás carbônico, as algas também. Então, grande parte aí da captação do CO2 no ambiente aquático vem da presença das algas, ok? Bom, ainda relacionado ao metabolismo, pessoal, das algas e um pouco de ecologia, vou falar para vocês aqui sobre alguns fatores envolvendo a alga, né? Desde podemos considerar relações benéficas ou maléficas. A primeira é a eutrofização. O que é a eutrofização, pessoal? A eutrofização, a gente comentou lá em ecologia, lembra, naquelas aulas de poluição. Ela é um distúrbio do ambiente aquático de água doce que acontece quando esse ambiente de água doce ele recebe cargas excessivas de nutrientes vindas do esgoto ou de adubo de lavouras, e essa grande quantidade de nutrientes cai no ambiente aquático doce, vai causar o que? Esse monte de nutriente? A proliferação do fitoplâncton aquático. As algas aqui, microalgas da água doce, elas se proliferam de uma maneira excessiva, causando o processo de eutrofização. Forma essa, como vocês estão vendo, essa água verde, né, de tanto que aumenta a biomassa desses indivíduos,
e acaba acarretando uma série de problemas na água, lá como a gente viu em ecologia, né? Vai bloquear a barreira do sol, vai causar a morte de outros indivíduos, putrefação, atividade bacteriana, é o que a gente observa em alguns rios poluídos. Por isso, por causa desse processo de eutrofização, pessoal, as algas elas são organismos bioindicadores. E o que seria um organismo bioindicador? Um organismo bioindicador, pessoal, ele leva esse nome pois ele indica alguma coisa no ambiente, né? Se a gente pode utilizar esse organismo para fazer interpretações sobre o que está acontecendo no meio ambiente, como, por exemplo, o caso aqui das algas, como vocês estão vendo, né? Esse episódio aqui, né? Se a gente olhar esse rio, é tomado aqui, vocês estão vendo, essa água está verde justamente porque ela está tomada de alga. Imagina o tanto de alga unicelular que não tem, né? Então, a presença da alga desse jeito, exageradamente, é uma bioindicação para a gente estar indicando que esse ambiente está perturbado, a água está sofrendo um processo de eutrofização, né? Entre aspas, aí, a morte do rio, ok? Então, isso é a bioindicação. As algas, elas acumulam metais pesados, né, presente na água, então, com o estudo da água, a gente pode, com o estudo da alga, né, a gente pode ver presença de poluentes de metais pesados na água, justamente por ela acumular certas substâncias. A biorremediação, pessoal, por elas terem essa propriedade aí de absorver certas substâncias, seja um metal pesado ou seja uma substância orgânica, elas são utilizadas como biorremediação. Biorremediação no quê? Então, o que seria a biorremediação? Vou dar um exemplo aqui para vocês, prático da biorremediação. Olha que legal esse estudo aqui. Que se resumiu esse estudo, basicamente? Bom, então, você tem lá o cultivo de camarão, né? O cultivo de camarão, pessoal, ele é muito parecido com a piscicultura. O que é a piscicultura? É o cultivo de peixes, né? Então, esse cultivo de peixes, ele pode ser feito em um ambiente indoor, né? Então, em tanques artificiais, ou ambientes outdoor, né? Onde o cara aproveita um rio, aproveita um leito de um rio existente e constrói um tanque lá, né? Dentro, aproveitando a água do rio mesmo, igual essa imagem aqui. E essas pisciculturas, pessoal, elas têm um certo impacto grande ali no rio, justamente pelo confinamento, pela quantidade de peixes ali, e ração, e a liberação dessas excretas nitrogenadas dos peixes ali, dos organismos, eles causam um certo impacto local ali no rio. E nesse estudo aqui, numa fazenda de camarão, né, que por mais que não é um cultivo de peixe, mas o do camarão entra no mesmo raciocínio, né, do impacto, eles utilizaram algas que, essas algas elas absorvem, no caso, a amônia na água, e a amônia é proveniente da excreta do camarão, a fim de diminuir a quantidade disso na água, né, o impacto disso na água. Então eles usaram nesse estudo, ó, então seria assim, aqui em cima o camarão, a gaiola dos camarões, e logo embaixo da gaiola de camarão, uma série de algas, dessa macroalga aqui, gracilária, a fim de ser um remediador nessa situação, né? Diminuir o impacto da piscicultura de camarão que está sendo introduzida nesse ambiente aqui. Né? Interessante esse aspecto das algas. Além disso, né, a gente tem a gente pode, já falando aí de biorremediação, bioindicação, a gente tem os dinoflagelados, né? Os dinoflagelados, pessoal, eles são responsáveis pela maré vermelha. A maré vermelha, ela é o resultado do impacto dos nutrientes jogados é a mesma coisa da eutrofização, mas no ambiente marinho. Né? Então, no ambiente marinho aí você tem a descarga também de excesso de nutrientes, pode ser esgoto, e você vai ter a chamada maré vermelha aí. Aqui, né, como eu falei para vocês, a maré vermelha é causada pela superpopulação de dinoflagelados ou desse outro tipo de algas aqui, outro grupo chamado de pirrofíceas. E, pessoal, é um distúrbio no ambiente marinho, né, no ambiente marinho do excesso de nutrientes de esgoto jogado. Essa maré vermelha é causada pelo aumento da população desses dinoflagelados e eles produzem, pessoal, toxinas, né? Então, essa maré vermelha, ela causa um impacto ali local, pode levar à mortalidade de alguns peixes, justamente porque elas produzem, né, substâncias do metabolismo delas são tóxicas para alguns peixes.
Além disso, pessoal, as algas elas são muito utilizadas aí agora para nosso benefício, ser humano, na alimentação. Em algumas culturas, por exemplo, na cultura oriental, as algas elas são normalmente utilizadas, assim como a gente aqui utiliza salada, tomate, alface como salada lá, eles têm o costume de utilizar alga como salada, né? Então, você tem aí várias fazendas marinhas de alga, como vocês estão vendo aqui nessa imagem, justamente por causa do cultivo, né? Tipo uma horta mesmo de alga, do cultivo alimentício, né? E uma grande aplicabilidade, né? Desde ali da folha do sushi, aqui esse exemplo da kelps, que é uma alga verde comumente lá utilizada no Japão como salada, como eu disse para vocês. Todo mundo já viu esse gel de sílica, né, que é utilizado em produtos que para retenção de umidade. A sílica é extraído de um grupo de algas. Os alginatos, pessoal, que são substâncias utilizadas na indústria alimentícia, além do agar, né, utilizado aí na gelatina nos cultivos de laboratório. Então, grande aplicabilidade aí na nossa vida. Além das relações mutualísticas, né? O líquen. Comentei para vocês no começo da aula do líquen, que a gente tem exemplos de líquens, né? Então, o líquen é uma associação mutualística entre fungos e algas unicelulares, né? Então, os líquens, eles são bioindicadores de poluição atmosférica, né? Então, geralmente, em cidades onde você tem uma baixa poluição atmosférica, você consegue ver líquens diferentes, amarelos, vermelhos, outras cores, até formato. Eles são indicadores aí de poluição atmosférica. Além de serem organismos pioneiros, né, pessoal? Os líquens, eles conseguem crescer assim em ambientes onde outros vegetais não conseguiriam, como algumas rochas, né, ambientes inóspitos, por isso que eles são considerados pioneiros. Ok, pessoal? Bom, sendo assim, então, encerro a nossa aula sobre algas. Podem fazer lá os exercícios da apostila, a tarefa. Agradeço a todos a atenção. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau.